Então, vamos lá, gente. Nós vamos ver o TDE. O TDE ele foi atualizado, ele é um teste, né, que já tinha mais de 20 anos, porém, a primeira versão do TDE, ele era considerado um padrão ouro, né, para avaliar o desempenho escolar. Tinham muitos artigos, né, falando sobre a utilização do TDE na clínica, a utilização do TDE nas escolas para avaliar o desempenho escolar. E agora, né, com essa atualização, o TDE originalmente ele é da Lilienstein, né, a primeira versão do TDE ele era da Lilienstein, e numa parceria, né, com a Cláudia Hofstein e com a Rochelle, né, elas fizeram essa atualização. Então, ele se ampliou, né, esse teste ele se ampliou, teve uma ampliação e boa, que ele era, se eu não me engano, até o 6º ano, a versão 1, né, o primeiro, agora ele vai até o 9º ano do ensino fundamental. Então, ele pega todo o ensino fundamental, avaliando aí as áreas, né, que são das habilidades acadêmicas. Esse teste, ele é uma ferramenta de mapeamento da aprendizagem básica, de habilidades de aritmética, leitura e escrita. Os domínios avaliados, habilidades de leitura de palavras reais, diferente daquele outro, né, que a gente viu lá na coleção neuropsicológico-cognitiva da SEABRA. Lá eu tenho palavras e pseudopalavras. O TDE, ele trabalha apenas com palavras. Ele avalia habilidades de escrita de palavras reais e habilidades de matemática, especificamente aritmética. É um nível crescente, né, de dificuldades que é apresentado, tá? Então, as palavras na leitura, elas vão das mais fáceis às mais difíceis, na escrita das mais fáceis às mais difíceis, e a aritmética também, começa com conhecimentos básicos e vai para os mais complexos, tá? Qual é o objetivo do TDE? Avaliar habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética, podendo ser utilizado não apenas como triagem universal do processo de aprendizagem desses 3 domínios do desempenho escolar, mas também como instrumento de avaliação, ou como parte de uma bateria de instrumentos com fins diagnósticos e clínicos de planejamento e intervenções clínico-educacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente pode utilizar o TDE para avaliar a escola como um todo, pega todas as turmas de primeiro ano, vamos pegar o ensino fundamental 1 aí, né? Vamos ver como é que está o desempenho em leitura e escrita da escola. Como também a gente pode, na clínica, avaliar o sujeito para poder fazer um plano de intervenção para esse sujeito na clínica. Ele pode também ser um instrumento de avaliação junto com uma bateria mais ampla, compondo uma bateria mais ampla. Então, a gente avalia a linguagem e usa o TDE para avaliar as habilidades acadêmicas, né? Junto com outras avaliações de funções executivas, memória, atenção. A gente junta tudo isso e ele vai ser um instrumento de avaliação também, para a gente fazer tanto a avaliação de um transtorno de aprendizagem. Ele não avalia só se a criança está acompanhando o ano escolar esperado, né, para a série em que ele se encontra, mas ele nos ajuda também a fechar diagnósticos, a levantar hipóteses diagnósticas. Então, ele é um instrumento muito rico, um instrumento muito importante, que pode nos ajudar muito aí no raciocínio clínico. O público-alvo do TDE, como eu já falei, crianças e adolescentes, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, tanto de escolas públicas quanto privadas. Então, mesmo que eu tenha, eu não vou usar o TDE porque o meu aluno é de uma região muito carente de escola pública. Não, pode avaliar, por quê?
a tabela normativa do TDE levou em consideração tanto públicos de escola privada quanto público de escola pública. As bases da aprendizagem da leitura, escrita e raciocínio aritmético dependem de diversos processos e que eu vou ter que ficar atenta a todos estes processos na minha avaliação clínica. Nós já conversamos com isso em outros encontros, né? Já conversamos sobre isso em outros encontros. Então, os processos atencionais, eles podem interferir no desempenho acadêmico. Então, mesmo quando eu estou aplicando o TDE, eu preciso ficar atenta às questões atencionais. Eu preciso verificar se essa criança, se ela está se mexendo demais, se ela está perdendo foco durante a aplicação do TDE. Isso vai compor a minha avaliação qualitativa aí do TDE e eu vou anotar, fazer anotações sobre isso durante a aplicação do TDE. Os processos perceptuais. Para aprender, eu preciso ter, né, a minha percepção preservada. Auditiva, visual, tátil, sinestésica, preservada para poder aprender. Porque toda aprendizagem passa por uma via sensorial. Processos mnemônicos. Esses processos mnemônicos estão relacionados à memória. A palavra falada, quando eu falo uma palavra para a criança, ela precisa guardar essa palavra na memória episódica operacional para poder escrever essa palavra, por exemplo. Então, eu preciso desses processos mnemônicos. Como é que eu vou guardar isto na minha memória? Processos linguísticos, porque o TDE, o tempo todo, ele acessa a linguagem oral e a linguagem escrita. Processos motores, porque a resposta de aritmética e de escrita, ela é motora. E processos executivos, planejamento, que é orquestrado pelas funções executivas, por onde eu vou fazer, qual o passo que eu vou seguir, qual é a ordem. Então, tudo isso também é requisitado no TDE, apesar do TDE não avaliar diretamente isso daqui, mas são processos que são requisitados no TDE. Se eu vou avaliar leitura e escrita, eu preciso, né, entender como é que se dá a leitura, como é que esse processo acontece. Então, nós temos aqui um modelo muito aceito hoje em dia, que é o modelo de dupla rota de reconhecimento da palavra. Ou seja, como é que uma criança lê, tá? Uma criança, ela vê a palavra escrita, ela é exposta à palavra escrita, ela faz uma análise ortográfica dessa palavra e ela faz um sistema de conversão grafema-fonema. Eu tenho que saber qual é a letra, qual é o som daquela letra. Quando eu estou fazendo isso, eu digo que eu estou lendo pela rota fonológica. Quando eu vou decodificando grafema por grafema, relacionando este grafema a um fonema. Então, aqui, se eu for ler pela rota fonológica, a palavra modelo, modelo. Isso eu fiz uma leitura pela rota fonológica, né? Acessando o sistema de conversão grafema-fonema. Aí eu busco o meu buffer fonológico, né? E eu chego à leitura oral. Aí eu faço, aí em um outro momento, quando eu estou com a leitura mais avançada, eu faço uma análise ortográfica da palavra e eu já consigo fazer uma leitura pelo léxico ortográfico, ou seja,
Eu bato o olho na palavra e eu não tenho mais que decodificar letra por letra, som por som. Eu bati o olho, essa palavra já está no meu léxico ortográfico, no meu léxico fonológico. Eu bato e eu leio o modelo, reconhecimento. Eu não fico só letrando, eu não fico decodificando, porque eu já conheço essas palavras. Então, eu reconheço essas palavras e eu acesso a minha memória fonológica e eu faço a leitura oral. E isso é um sistema semântico. Por quê? Por que semântico? Porque eu acesso palavras do meu léxico, palavras que eu já tenho, palavras que eu já conheço. Então, o que é que vocês têm que ficar muito atento aqui, gente? Nós temos aqui dislexia fonológica, criança que fica muito neste processo aqui, olha. Mesmo com treino, mesmo com trabalho, ela fica muito presa à rota fonológica. Criança que lê, né, com dificuldades, mesmo após treino, fica muito aqui, ó, nessa rota daqui, geralmente ela tem uma dislexia fonológica. Criança que lê lentamente, ela consegue ler textos, consegue ler palavras, mas ela vai fazendo uma leitura lenta. É uma lentificação da leitura. Ela demora para ler. Ela lê fluente, mas fluente com uma velocidade bem reduzida. Geralmente é uma dislexia lexical. E nós temos ainda criança que tem as duas dificuldades. Então, nós temos aí uma dislexia mista. Mas isso daqui dá estudo para horas. Quando eu tenho aí o meu sistema de cálculo, né, pensando já nas questões aritméticas, que também são abordadas pelo TDE, nós temos o seguinte: os dados matemáticos, o TDE, gente, ele foi todo preparado, a parte de aritmética, a partir dos livros didáticos, foi feita uma pesquisa, a partir dos livros didáticos da Base Curricular Nacional, do 1º ao 9º ano. Então, o conteúdo que está no TDE foi retirado destes livros didáticos da Base Curricular Nacional, tá? Então, o que a criança tem que acessar? Por exemplo, quando ela se depara com um numeral, aqui é o quê? Eu tenho um subsistema de compreensão do código arábico, ela tem que compreender aquilo dali. Então, é lexical, porque eu tenho que ter isso no meu léxico, na minha memória, saber que isso daqui é o número 13, né? E eu tenho que fazer uma síntese sintática. Eu bato o olho, eu tenho que saber que isso daqui é o número 13. Quando eu me deparo com o número 13 por escrito, né? Escrito assim por extenso, é um subsistema de compreensão do código verbal lexical, fonológico e ortográfico sintático. Então, eu estou sempre, olha, acessando sistemas semânticos, né? Eu bato o olho, identifico. Eu sei que isso daqui é o número 13. Eu bato o olho, eu identifico a palavra número 13 e eu relaciono a uma quantidade. O subsistema de produção de código. Então, aqui, ó, produção de código arábico, lexical, sintático. E aqui embaixo eu tenho um subsistema de produção de código verbal. Aqui, verbal, porque é linguagem escrita. Aqui em cima é um código, e nos códigos eu vou ter os sinais, né, de igual, adição, subtração, maior, menor, divisão. Então, eu tenho que acessar esses sistemas no meu cérebro lá, essa imagem tem que estar lá, eu tenho que reconhecer, eu tenho que identificar, eu tenho que compreender aquilo dali. Quais são as características associadas à dificuldade de aprendizagem? Porque o TDE, o que ele vai verificar é se a criança tem dificuldades de aprendizagem naquelas habilidades esperadas para a série dele.
Então, já na anamnese, vocês precisam ficar atentas à história pré-escolar com atraso de habilidades de linguagem oral. Então, lembra, nós já conversamos sobre isso. Na educação infantil, essa criança teve dificuldades para aprender as musiquinhas, dificuldades para trabalhar com rima, teve dificuldades para aprender o nome das cores. Como é que foi o desempenho acadêmico dessa criança lá na educação infantil? Teve algum problema relacionado à linguagem oral? Queixas com atenção ou uma queixa motora? Teve um atraso no desenvolvimento motor, motricidade fina comprometida? Perfil irregular de desempenho acadêmico. O que é isso? A criança ela vai super bem em uma área, em uma habilidade, aí ela vai super bem em matemática, está ótima em matemática, mas tem uma dificuldade com leitura, está tão difícil, ou então ela lê, mas ela não compreende o que ela lê. Então, essa discrepância entre as aquisições acadêmicas também é algo que a gente precisa dar bastante atenção. Baixo desempenho cognitivo. Então, uma criança também com baixo desempenho cognitivo, a gente tem que ficar atenta. Criança com dificuldades de aprendizagem, às vezes, e adolescente também, tem ideação suicida. Então, por isso é tão importante as escolas estarem atentas a essas questões, né, de discrepância. Na turma tem um grupinho ali que está com dificuldade, mas tem um aluno especial que está com muita dificuldade. Então, é importante a escola ficar atenta a isso. E os marcadores biológicos, né, que nós ainda vamos ver aqui mais para frente. Nós temos aí fatores de risco, prematuridade é um fator de risco para dificuldades de aprendizagem, baixo peso ao nascer, alguns fatores genéticos, né, algumas alterações genéticas levam a dificuldades de aprendizagem, questões fisiológicas, tem a questão da herdabilidade, os pais tiveram dificuldades com leitura e escrita, os pais tiveram dificuldades com atenção, com hiperatividade, a gente tem que ficar atenta àquela criança, se já existe esse histórico na família. Algumas comorbidades, então a criança apresenta um quadro, né, mais diverso, um TDAH com dislexia, um autismo com uma hiperatividade, então a gente tem que ficar atento. Fatores comportamentais, crianças que são mais irrequietas na escola, mais agitadas do que o esperado para a idade, mais inquietas do que a 80% ali da turma, 90% da turma, ela está diferindo muito do padrão da turma dela. Então, a gente, em termos de comportamento, a gente sempre compara com os colegas de sala. A professora tem queixa. Esse aluno que a família levou para fazer uma avaliação psicopedagógica, quando a gente conversa com a professora, é um aluno que realmente preocupa a professora, ou ela tem alunos muito mais comprometidos do que aquele? Porque, às vezes, a mãe não atende o padrão, o nível que a família espera, mas para aquela turma onde ele está inserido, ele está bem. Então, a professora é uma parceira aí muito importante na avaliação do desempenho acadêmico, porque ela é quem vai poder dizer se aquele aluno realmente está muito abaixo da sua turma, ou se ele está com dificuldade, mas eu tenho alunos que ainda estão muito pior do que ele. Então, ele não é a minha maior preocupação enquanto professora. Então, isso é importante, é uma informação importante para a gente ficar atento, tá? Então, vamos começar a pensar aqui agora no subteste de escrita. No subteste de escrita, eu vou registrar pontos qualitativos, tá? Eu vou ver a motivação dessa criança para a escrita. Ah, não, tem que escrever. Ah, não, não quero escrever. Tem criança que é muito resistente. Quando ela olha a folha de aplicação, né, a folha lá do ditado,
ela já fica super desmotivada quando ela vê a quantidade de palavras que ela vai ter que escrever. Tudo isso são informações qualitativas que vocês precisam ir anotando ao longo da avaliação. São informações importantes. No material de avaliação do TDE, eu estou pegando aqui para vocês, tem uma folhinha específica onde vocês vão fazer estas anotações. Tem um formulário específico. Gente, eu separo assim o TDE. Como ele tem muitos blocos, muitas folhas, às vezes fica mó bagunça. Então, eu separo. Tudo aqui é do material de escrita, avaliação do subteste de escrita. Aí, nesse outro daqui, ó, é de leitura. Eu separo por bloquinhos assim, tá? Então, olha só. Aqui no de... O protocolo de avaliação, ó, de escrita, esse vai ficar com a criança. Esse daqui fica com as crianças do 1º ao 9º ano. É a mesma folhinha, tá? Espera aí que eu não quero bagunçar o meu. Mas tem uma aqui, uma folhinha. Tem uma folha que é da criança, mas tem outra folha que é do profissional. Então, enquanto a criança está com aquela folhinha, aquele bloco, você vai estar com este bloco na sua mão ao mesmo tempo. Enquanto ela anota lá, você anota aqui. Então, nessa folha que eu acabei de mostrar para vocês, vocês vão fazer esses registros qualitativos, tá bom? Como é que está a motivação, a aversão? Não quero, não vou escrever. Tem criança que não quer mesmo, que se recusa. A lentidão, demorou demais, está demorando muito. Então, está muito inquieto, está se mexendo muito, para no meio do teste, interrompe, faz pergunta, reclama, deita na mesa. Tudo isso vocês vão anotando. Os domínios afetados, precisão na leitura, velocidade ou fluência na leitura. Na dislexia, subteste de leitura. A pontuação fica abaixo do padrão da média, tá? Abaixo da média esperada. E o score de eficiência também é baixo. Então, normalmente, na dislexia, eu tenho uma pontuação padrão, ela vai errar mais palavras do que o esperado, e o tempo que ela vai gastar para ler também é um tempo maior. Porém, isso, mesmo ela lendo devagar, ela pode compreender o que ela leu, porque tem criança que lê devagarinho, mas mesmo assim ela compreende, ao final ela compreende, tá? Tem criança que não compreende, vai ter mais dificuldade, tem criança que compreende. Esse F81 aqui é do CID, tá? É o registro lá do CID, o CID 10. Então, quando eu tenho leitura, dificuldades na leitura, vai aparecer o F81. Estou vendo se eu não coloquei aqui. O F80 é dificuldades gerais com linguagem, dificuldade geral de aprendizagem, de leitura, escrita, aritmético, é o todo. O F81, ele é específico para leitura. O F81.1, ele é específico para dificuldades na escrita. Então, isso é um cuidado que vocês precisam ter. Quando a gente fala em dislexia, às vezes a gente pensa em crianças que têm dificuldades com leitura apenas, tá? Mas nós temos disléxicos que têm dificuldades na escrita, que leem de forma fluente,
fazem algumas poucas trocas na leitura, troca palavra, às vezes assim por campo semântico, acontece de trocar, mas eles têm dificuldades em ortografar. E a gente, às vezes, pensa que isso não é uma dislexia, tá? Quando a dificuldade é na ortografia. Mas isso aqui é previsto como também um subitem do transtorno de aprendizagem, uma desortografia, precisão ortográfica, precisão gramatical, dificuldades na pontuação. Isso vai levar a dificuldades na fluência, na escrita. Isso também faz parte dos transtornos de aprendizagem. A clareza e a organização da expressão escrita, sabe quando a gente diz assim, o texto não tem coerência, não tem coesão. Isso daí é apenas mais um sintoma, mas não é critério diagnóstico. Critério diagnóstico é precisão ortográfica e precisão gramatical. Daqui a pouco eu vou mostrar os critérios diagnósticos para vocês direitinho. E o F81.2 é prejuízo na aritmética. Geralmente, o prejuízo está no senso numérico e memorização de fatos aritméticos. Sabe aquela criança que não aprende coisas simples? 5 mais 3, ele tem que contar nos dedos sempre. O menino de 5º ano, contar no dedo. O menino de 6º ano, 8º ano, contar nos dedos para saber quanto é 8 mais 8. Tem que saber. O menino, no Fundamental 2, tem que saber que 8 mais 8 é 16. Não tem mais que ficar fazendo pauzinho, não tem que contar nos dedos. A memorização de fatos fundamentais, ela é importante. Precisão ou fluência de cálculos. O procedimento. Qual o procedimento para resolver cálculos? Quais são os critérios diagnósticos de uma dislexia? Nós temos o critério A, o critério B, o critério C e o critério D. Esses são os critérios para uma avaliação de uma dislexia, não. De um transtorno específico de aprendizagem. Que nós vamos ter aí a dislexia, a desortografia e a descalculia. Dificuldades na aprendizagem e no uso de habilidades acadêmicas, leitura, escrita e aritmética, conforme indicado pela presença de ao menos um dos sintomas a seguir. A criança não tem que ter todas essas dificuldades, não, gente. Basta ela ter uma. Às vezes, para a gente dar um diagnóstico de dislexia, a gente quer que a criança preencha todos esses quesitos aqui. Mas aqui no DSM diz que é ao menos um dos sintomas a seguir que tenha persistido por pelo menos 6 meses, apesar da provisão de intervenções dirigidas. Então, quando a criança chega para a minha avaliação e eu percebo que ela tem muita dificuldade com matemática, ou muita dificuldade com leitura, ou muita dificuldade com escrita, eu não posso levantar uma hipótese diagnóstica batendo o martelo, ela tem um transtorno de aprendizagem. Não. Eu fecho a minha avaliação dizendo que ela tem características daquele transtorno, mas que ela vai precisar passar por 6 meses, pelo menos 6 meses, de intervenção. Intervenção sistemática e intencional, tá bom? Só após esses 6 meses é que esta criança a gente pode bater o martelo, tá bom? Mas ela só vai precisar ter um desses sintomas. Às vezes, dependendo da gravidade, vai ter 2, vai ter 3, vai ter os 6. Tem criança de dislexia grave que vai ter os 6 problemas aqui, tá bom? Então, vamos ver. Leitura de palavras de forma imprecisa. Então, leitura de palavra pela rota fonológica. Ou ela lê pela rota lexical, mas é uma leitura lenta e hesitante. Frequentemente adivinha palavras, tem dificuldades de soletrar. Dificuldades para compreender o sentido do que lê, de compreender o texto. Dificuldades para ortografar. Ela lê bem, mas ela tem dificuldades para ortografar. Escrever de forma ortográfica, isso também é um sinal de transtornos de aprendizagem.
Dificuldades com expressão escrita, tá? Aí, essa expressão escrita quer dizer o quê? Comete erros de gramática ou pontuação na frase, não pontua. Por isso que lá no protocolo, né, que nós já trabalhamos aqui inúmeras vezes, no protocolo, quando vocês pedem um ditado, quando vocês pedem uma cópia, quando vocês pedem uma produção, lá tem para vocês observarem se ela pontua a frase, né? Se ela põe vírgula nessa frase, se ela põe um ponto final, se ela organiza inadequadamente os parágrafos. Expressão escrita das ideias sem clareza. Dificuldade para dominar o senso numérico. Onde tem mais, onde tem menos. Fatos numéricos ou cálculo. Entender número. Sua magnitude. Então, quem é maior, 42 ou 28? E relações de forma insatisfatória. Onde é que o 50 fica dentro de uma reta numérica? Eu tenho uma reta numérica que começa no 1 e termina no 100. Onde é que o 50 deve ficar? Como fazem os colegas? Perde-se no meio dos cálculos aritméticos e pode trocar as operações. Isso daqui é muito presente nos casos de TDAH. Por isso que durante a avaliação a gente tem que acompanhar a criança fazendo. Eu não posso deixar a folhinha lá e fazer outra coisa, não. Eu tenho que ficar lá olhando para ter certeza que não é que ela não está errando por desatenção, tá? Dificuldades no raciocínio. Então, dificuldades com fatos, com operações matemáticas, isso que vocês falaram, olha, 10 mais 15. Depois que eu trabalhei por 6 meses ensinando a estratégia, que eu pego o número maior e junto o número menor, o número maior já está lá, eu já sei qual é a quantidade, eu não preciso pegar de novo. Eu ensinei todas as estratégias, ela continua cometendo esse erro para solucionar problemas quantitativos, problemas matemáticos. Então, tudo isso é importante. Isso daqui, ó, gente, basta um desses sintomas aqui. O critério B, habilidades acadêmicas afetadas estão substancialmente e quantitativamente abaixo do esperado para a idade cronológica. Eu não espero mais que uma criança de 11 anos cometa esse erro aqui. Não admito, tá? Então, como uma criança que eu estou avaliando de 10 anos que não identifica o alfabeto. Não dá para não identificar o alfabeto aos 10 anos de idade. Causando interferência significativa no desempenho acadêmico, profissional, nas atividades cotidianas. Confirmado por meio de medidas de desempenho padronizado. Por isso que a gente tem que aplicar testes padronizados. Chegou para mim uma criança com dificuldades, com suspeita de dislexia. Eu dei um texto para ela ler, eu achei que ela leu bem, eu achei que ela leu na velocidade adequada. Não é assim, não é o que você acha. O DSM diz que é um desempenho padronizado. Desempenho padronizado só com testes padronizados. Porque, às vezes, o que você acha não é o esperado para aquela idade, tá? Para indivíduos com 17 anos ou mais, aí aqui, né? Individualmente e por avaliação clínica abrangente. O que é uma avaliação clínica abrangente? É uma avaliação multidisciplinar. Por isso que no grupo de vocês hoje, alguém colocou que uma criança chegou com o diagnóstico de dislexia e eu perguntei quem deu o diagnóstico, foi o médico. Então, esse é um diagnóstico que a gente tem que ficar com a pulguinha atrás da orelha, tá? Se ele tiver mais de 17 anos, a gente vai pegar a história dele, né, acadêmica dele. O critério C, dificuldades de aprendizagem se iniciam durante os anos escolares. Então, nos primeiros anos escolares, a gente já percebe a dificuldade. Ou ela era uma dificuldade sutil que não chamou a atenção de ninguém.
Era aquele aluno que estava ali na média, estava tudo bem para a professora não tinha queixa, porque era um aluno mediano. Porém, quando ele chegou lá no final do Fundamental 2, que os textos ficaram mais complexos, aí ele começou a ter dificuldade, tá? Não compreende os textos lidos, então, ó, mas pode não se manifestar completamente até que as exigências das habilidades acadêmicas afetadas excedam as capacidades limitadas do indivíduo. Então, quando ele é mais exigido, com textos mais complexos, tá? Se a gente pegar um texto muito simples, ele vai dar conta. Mas se eu pegar um texto mais complexo, ele vai ter dificuldade de compreensão. Esse é o critério C, tá? Que tem que se iniciar nos primeiros anos, ou nessa condição aqui. O critério D é que as dificuldades de aprendizagem não podem ser explicadas por deficiência intelectual, acuidade visual e auditiva não corrigida. Então, se a criança está com um grau muito alto, mas não usa óculos, ela não está enxergando nada, não consegue diferenciar, a criança tem uma perda auditiva, eu não posso fechar um diagnóstico de transtorno de aprendizagem. Outros transtornos mentais ou neurológicos, a diversidade psicossocial, né? Agora a gente está passando por uma diversidade psicossocial. Essas crianças estão abaladas pós-pandemia, estão voltando para a escola agora, a gente tem que ficar atento. Por isso que esse é um momento muito delicado de fechar esse diagnóstico. Falta de proficiência da língua, a gente tem recebido muitos estrangeiros, né? Venezuelanos, né, haitianos, a gente tem recebido, então a gente tem que ficar atento a essas crianças, e instrução educacional inadequada. Então, foi um ano que a professora faltou, aquela criança mudou muito de escola, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, vamos lá, gente, agora entrando no teste mesmo, no TDE. Leitura. As palavras foram escolhidas considerando número de sílabas, então nós vamos ter palavras de sílabas, né, e trissílabas e polissílabas, nós vamos ter então número de sílabas, grau de concretude e abstração. O que é isso? Concretude. Vai ter lá a palavra boi, tá? A criança consegue imaginar um boi, mas ela vai ter outra palavra que ela não vai conseguir imaginar. Ela vai ter uma palavra. Estou procurando o meu manual. Tem um resuminho, gente, no pé. Tem um resuminho, assim, um manual pequenininho, tá? Que facilita a vida de vocês. Então, vamos lá. Uma palavra aqui, ó. Secreto. Essa criança não consegue concretizar a palavra secreto. Então, a gente vai ter palavras com nível, né, de concretude e de abstração, palavras monossílabas, palavras dissílabas e palavras trissílabas. Isso no teste do 1º ao 4º ano, tá? E no de 5º já são palavras mais complexas. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. E nós temos também palavras variando quanto à classe gramatical. Nós vamos ter verbos, substantivos e adjetivos. As palavras foram escolhidas considerando regulares e irregulares. E dificuldades ortográficas mais comuns, aquelas que mais aparecem, de modo geral, nas crianças nessa faixa de escolaridade, do 1º ao 4º ano e do 5º ao 9º ano. Em matemática, eu vou ter, como eu já falei para vocês, os conteúdos eles foram tirados dos livros didáticos, né, de cada ano escolar, e nós vamos ter no teste, no subteste de aritmética, 3 itens para cada conteúdo. Então, aqui, ó, no 1º ano, eu vou ter contagem, ordem, adição e subtração. 2º ano, contagem, ordem, adição e subtração. 3º ano, ordem, composição e decomposição, adição, multiplicação, subtração e divisão. Para o 4º ano, a gente já vai ter sistema de numeração decimal até milhar
Então, vocês vão vendo que o nível de complexidade vai aumentando ao longo do subteste, tá? Quando chega lá no 9º ano, eu vou ter comparação e ordem de números inteiros, racionais, irracionais e reais, potência, radiação e operação. Então, esse conteúdo ele foi tirado da BNCC, dos livros didáticos, tá? Para abranger mesmo, pegar todo o conteúdo que vai do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Como é que o teste está organizado? O TDE está organizado. Escrita, leitura e aritmética. Escrita, eu tenho um bloco de escrita do 1º ao 4º ano, palavras que vão do 1º ao 4º ano, e depois eu tenho outro bloco de palavras que vão do 5º ao 9º ano. Em leitura, a mesma coisa, palavras do 1º ao 4º ano, depois do 5º ao 9º ano. Em aritmética, por ser mais complexo o conteúdo, eles fizeram blocos diferentes, tá vendo? Do 1º ao 5º e do 6º ao 9º. Então, eu vou ter... O que isso significa? Que eu vou ter uma folhinha única para crianças de escrito do 1º ao 4º ano. As mesmas palavras que eu vou ditar para todos, tá? Não importa se ele é do 1º ou se ele é do 4º ano. Eu vou ditar as mesmas palavras. Aí eu vou ter outro grupo de palavras para crianças do 5º ao 9º. Aqui eu vou ter um bloco de subteste de aritmética com operações que vai ter coisa que a criança do 1º ano não sabe fazer. Mas aí, na hora do teste, eu vou dizer para ela, olha, quando chegar em operações que você não sabe mais fazer, você para e pode deixar, tá? Depois vocês vão ver o rapó direitinho aí, como é que tem que fazer. Aplicação, gente. Então, vamos lá. Nós precisamos ter alguns cuidados na hora de aplicar o TDE. Vocês vão sentar ao lado da criança e não de frente para a criança. Por quê? Porque vocês precisam ver como ele está escrevendo e vocês vão anotando na folhinha de vocês. Vocês precisam controlar os critérios de interrupção. E na frente da criança você não vai conseguir ver o critério de interrupção. E quais são os critérios de interrupção? São 10 erros consecutivos em leitura e escrita. Então, se ele escreveu errado 10 palavras, você interrompe o teste. Se ele leu errado 10 palavras, você interrompe o teste. E 6 erros consecutivos em aritmética. Ele errou 6 operações, você para o teste. Aí você vai sentar ao lado dele, ele vai ficar apenas com lápis. No TDE inteiro não é permitido usar borracha, tá? A criança não pode usar borracha. Se ela errou uma palavra, vocês vão pedir para ela escrever na frente. Tem espaço suficiente para ela escrever na frente. Na matemática, a mesma coisa. Se ela errou, ela risca e ela faz de novo, tá? Não usa borracha. Qual é o rapó, tá? Isso aí que vocês... Olha só. Outra coisa que o TDE recomenda é que você leia a instrução. Não, Val, eu já apliquei tanto, já sei de cor. Não. Por que não? Porque eles recomendam que você não faça isso. Porque você pode esquecer uma instrução que seja importante. Porque você pode se distrair, não terminar de explicar direito, e isso pode prejudicar o desempenho da criança. Então, eles orientam que você pegue mesmo lá o seu manual, lá na hora, e você vai ler para ele. Vamos fazer tarefas com palavras e números. Algumas você já aprendeu, outras não. Tente fazer o seu melhor. Esse é um rapó geral. Nós vamos ter um rapó para cada subteste. Então, por exemplo, o subteste de escrita, o rapó é: eu vou falar algumas palavras para que você as escreva. Uma de cada vez. Eu vou falar a palavra uma vez e repetir. Espere eu repetir antes de escrever.
Escreva do seu jeito. Podemos começar? Então, a orientação é para que você leia do jeito que eu acabei de fazer, tá bom? Você vai ler para a criança e depois você começa. Depois que você lê o rapó, você aciona o cronômetro. Aí, ou você tem um cronômetro, eu uso o cronômetro do celular, tá bom? Não pode usar borracha. E ela, mas se ela disser, não, mas eu não sei, você vai dizer, escreva do seu jeito. Você pode repetir, você pode não, você vai repetir a palavra 2 vezes. Então, vamos ver aqui, ó. Boi, boi. Aí vamos ver vamos supor que a criança pediu para repetir. Você não vai mais repetir. A terceira vez você não repete. Você vai dizer, escreva do seu jeito. Então, você terminou de ler o rapó, você liga o cronômetro. E você só vai desligar quando ele terminar o teste, tá bom? O subteste. Não pode usar borracha, escreva do seu jeito. Como é que vocês vão registrar? Lá naquela folhinha que eu falei, que é do aplicador, que vocês vão segurar, enquanto ele está com a folhinha dele escrevendo, vocês vão estar com a folhinha do aplicador. Na folhinha do aplicador, vocês vão colocar lá, correto, 1 ponto, se ele errou, 0, e se ele não sabe, vai colocar X. Depois vocês vão somar o score total de acertos, o tempo total, tá? E os anexos, tá bom? E os anexos é assim, se você, vamos supor que você, Val, eu não quero fazer aquela avaliação qualitativa, eu não dou conta daquilo. Você vai anexar o ditado dele, tá bom? Quais são os erros que a gente vai na avaliação qualitativa do teste de escrita? Eu posso simplesmente pegar e colocar se ele acertou, se ele errou, se ele acertou, se ele errou, e fazer a pontuação total. Mas se eu quiser refinar a minha pesquisa a fim de preparar uma intervenção para esse menino, né, que é o nosso objetivo, não é só avaliar. Nosso objetivo é preparar uma intervenção para que ele melhore. Então, eu vou passar para avaliação qualitativa. A avaliação qualitativa tem uma folhinha apenas para avaliação qualitativa, que você só vai pegar outro dia. No dia do teste, você vai pegar a folhinha do menino do ditado, a sua folhinha onde você vai colocar se ele errou, se ele acertou e fazer aquelas avaliações qualitativas. Aí você guarda isso. Num outro dia, num outro momento, você vai pegar a folhinha de avaliação qualitativa. Na folhinha de avaliação qualitativa, você vai olhar o tipo de erro que ele cometeu. Então, aqui, você vai colocar, olha, o tipo de erro que ele cometeu. Tá vendo? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos lá. Qual é o tipo de erro que eu posso encontrar? Conversão fonema-grafema. Faltou um F bem aqui, ó. Conversão fonema-grafema. Ele pode, eu falo abacaxi, ele escreve abacaxi, né? Então, dificuldades em discriminar o som aí. Então, ele teve dificuldade com a conversão fonema-grafema. No manual, vocês vão encontrar todos os exemplos de possíveis de trocas de fonema-grafema. Tem uma lista enorme lá de possibilidades, de exemplos para vocês. Eles podem ter dificuldades com regras contextuais, acentuação, nasalização, também todas as possibilidades de regras contextuais vão estar lá escritas no manual. Irregularidades da língua, acesa, com 2 S e um S sozinho. Em vez de ser, ele colocou 2 S. Isso é uma irregularidade da língua. No manual também traz uma lista enorme de possibilidades de irregularidades da língua. Nível macro da palavra. Então, Jeep, ele escreve, né, em inglês, Jeep, ou então uma escrita pré-silábica. Boi, ele escreve o, a, uma escrita pré-silábica. Enxergar, você dita enxergar e ele escreve cego. Disléxico adora fazer isso. Então,
Isso é um erro macro da palavra. Então, esses são os tipos de erros que vocês vão fazer uma avaliação qualitativa, mapear todos os erros que essa criança cometeu de palavra por palavra. São 40 palavras, não são? 40 palavras. Nas 40 palavras, erro por erro que ele cometeu em cada palavra. Tem palavra que ele comete mais de um tipo de erro. Então, olha só, os critérios diagnósticos, né? Esses critérios diagnósticos são aqueles critérios que eu acabei de mostrar para vocês do DSM, tá? Critérios diagnósticos para os transtornos. Isso daqui vocês têm que conhecer bem, porque a gente não pode avaliar, o psicopedagogo ele tem que conhecer os critérios diagnósticos dos transtornos de aprendizagem. Então, fiquem muito amigas do DSM. Leiam muito DSM, ele vai ter uma leitura muito completa. Depois do critério diagnóstico, ele vai ter páginas e páginas explicando tudo o que você tem que observar. Então, fiquem muito amiga do DSM, leiam, porque quando vocês começarem a avaliar, vocês vão conseguir pensar sobre o que está lá no DSM, para poder levantar hipótese diagnóstica. Não tem como a gente não ser amiga do DSM, tá, gente? Tem que ser uma leitura que nem da Bíblia, que a gente lê todos os dias, até vocês memorizarem, aquilo ficar lá fácil para vocês. Então, já tem na memória ali e ficou tranquilo. Para aplicar o subteste de escrita, vocês vão usar do TDE o volume 3, o volume 9 e o volume 10, tá? O que você vai observar durante o subteste de escrita? O comportamento, onde a criança teve mais facilidade de escrever, foram palavras regulares, onde ela teve mais dificuldade nas palavras irregulares, por isso que tem que ficar do lado dela, para você ver como é que ela está fazendo. Se você ficar na frente, às vezes você não consegue ver isso direitinho. Se ela subvocaliza, ela fica... eu vou escrever cigana, aí ela fica cigana, ela fica falando baixinho para poder ouvir. Aí você anota também. Teve flutuação da atenção, é um dado importante para você anotar também. O rapport da leitura. Eu vou falar algumas palavras, da escrita, gente, desculpa. Eu vou falar algumas palavras para que você escreva uma de cada vez. Eu vou falar a palavra uma vez e repetir. Espere eu repetir antes de escrever. Podemos começar? Então, a orientação é para que você leia mesmo, tá? Não queiram aprender isso de cor, não. Então, aqui eu coloquei o modelinho, ó. Essas são as palavras do ditado que as crianças vão escrever. Essas aqui, do 1º ao 4º ano, começa com palavra bem fácil, olha, boi, dedo e luva. E termina com horta, sossego e jipe. No subteste de 5º a 9º ano, começa com regeneração, explorar, certeza. E termina com miscigenação, ressuscitar e exceção. Então, vocês estão vendo que o nível de complexidade aumenta bastante ao longo do subteste. Aí, aqui tem um exemplo de um resultado do teste. A criança fez lá o ditado dela, tá bom? Ela, de 40 palavras, o subteste tem 40 palavras, de 40 palavras, ela acertou 27. Você vai levar lá para a interpretação dos percentis. Isso tudo está no manual. Tá vendo aqui, ó? Cadê para cá? Tá vendo aqui? Você vai levar para cá, vai trazer para cá. A imagem não tá boa, né, gente? Mas aqui, ó, tem os percentis da criança aqui, ó. Percentil menor que 1, percentil entre 1 e 5, entre 6 e 9. A criança que pontuou 26, essa criança que eu calculei aqui, eu calculei uma criança de 6º ano, tá bom? Então, eu levo para a tabela de 6º ano. Então, aqui eu tenho tabela, ó, por série, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano. Eu levo para a tabela de 6º ano e eu vou ver que essa criança ficou no percentil entre 75 e 80, ficou acima do esperado.
O tempo, ela levou 384 segundos para fazer o teste, para escrever todas as palavras, né? Quantas palavras? 27 palavras, né? Ela levou 384 minutos. Esse tempo, ele está um pouco abaixo. Ela conseguiu fazer, mas demorou um pouquinho para fazer. Então, ficou numa média inferior. Quantas palavras ela tentou? As 40. Então, ela foi até o final. E por quê? Porque ela não teve 10 erros consecutivos. Ela errava, ela acertava, ela errava, ela acertava. Então, ela foi até a 40, a palavra 40, tá? Eu falei as 40 palavras para ela. Porque para a gente interromper o teste, ela tem que ter 10 erros consecutivos. A eficiência dela ficou... O que é eficiência? É o tempo que ela gastou para fazer o teste como um todo. Ficou dentro de uma média superior, um pouco acima, eficiência assim, de palavras acertadas, o quanto ela acertou, tá? E as palavras lidas por minuto ficou um pouco acima. Val, como é que eu calculo tudo isso, pelo amor de Deus? Gente, no volume 11... Quem comprar o TDE agora, vai vir um livro grosso assim, o volume 11, vem aqui dentro desse livro grosso. O meu, como eu comprei logo na primeira edição, veio separado o volume 11, porque eles tiveram que fazer uma revisão, tá? Então, eu tenho esse livrinho fininho aqui, mas provavelmente quem compra hoje em dia não vem mais esse livrinho fininho. No capítulo 11, tá? No capítulo 11 do manual, tem todas as instruções de como vocês vão calcular tudo isso daqui, tá? Não tenham medo, tá muito claro. Então, aqui, ó, subteste de escrita, página 121, página 100, score bruto de escrita. Aí ele diz como é que calcula, tá? O que é que tem que calcular, o que é que tem que somar, o que é que tem que multiplicar, ele diz tudo aqui. Aí fica fácil. Então, vocês vão ter esse resultado aqui, ó. Então, essa criança, ela escreveu, né, acima do esperado para a série dela, demorou um pouquinho, né, um pouco abaixo, mas ela acertou bastante, ela foi bem em escrita. Resumindo, ela foi bem em escrita. Já em aritmética, a gente vai usar o volume 6 e 7. Vocês vão ler a instrução, tá? A instrução está aqui no manual. Eu tenho dois capítulos 11, gente, porque eu tenho um errado e um certo. A gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ler a instrução e vai ligar o cronômetro, tá bom? Do mesmo jeito. Qual é a instrução da aritmética? Agora vamos fazer atividades com números e contas. Algumas delas você já aprendeu, outras ainda não. Faça do seu jeito. Podemos começar? Porque como ela vai receber um bloco de atividades que vai do 1º ao 5º ano, se ela estiver no 3º ano, vai ter coisa que ela nem estudou ainda. Então, você tem que avisar isso para ela antes de começar. Tem uma parte, no de 1º ao 5º ano, tem uma parte que ela responde oral e tem outra parte que é escrita. Logo, as primeiras atividades são orais. Aí, depois, ela vai para a parte escrita. Na folha de registro, então, novamente, a criança vai receber o bloquinho de atividades e você vai ter a sua folha de registro, que você vai estar junto com a criança enquanto ela faz, você vai estar ali do ladinho dela, anotando na sua folha de registro. Se ela respondeu mentalmente, se ela usou os dedos, se ela precisou armar a continha para fazer ou se ela fez de memória, ou se ela usou representações visuais, ela fez pauzinho, fez bolinha, como foi que ela se virou para responder a questão lá, tá bom? E isso você coloca na sua folha de registro. Aí terminou, você para o cronômetro, vê o tempo lá, aí você vem aqui, olha, do total de questões lá para responder, essa criança de 6º ano respondeu 16, tá? O percentil dele foi 25, ficou abaixo do esperado, um sinal de alerta. O tempo dele em segundos foi esse aqui, também foi um tempo muito baixo, ele demorou muito para fazer o subteste. E a eficiência dele também foi baixa, tá? Ele errou muito
Então, déficit grave em termos de eficiência. Leitura. Leitura, a gente vai usar o volume 13. Registrar os números de tentativas. Então, ela vai ler uma palavra lá no subteste de leitura. Aqui, vamos pegar uma palavra aqui do subteste de leitura. Leitura. Projeto, né? É a primeira palavra lá do 5º ano, ela vai ler. Ela vai ler projeto, girar, cinza, rapidez, está em colunas palavras, eu espero que ela leia. Então, se ela vai ler assim, olha, a palavra lá, homenageado. Se ela leu desse jeito que eu acabei de ler, você vai numerar as tentativas até ela acertar a palavra, tá? E registrar como a palavra foi lida. Vamos supor que a palavra é designar e ela leu algo parecido, né? Designar. Você anota do jeito que ela leu. Isso é a avaliação qualitativa dessa prova. Aí, vamos lá. Ela acertou 31 palavras, foi na média superior, então ela leu bem, né? Até um pouco acima do esperado para a série dela. O tempo, ela levou 83 segundos para ler, leu rapidinho, né? Um pouco mais de 1 minuto. Espera aí, deixa eu ver aqui no meu rascunho, se é isso mesmo aqui. 25 é alerta para déficit. Então, deixa eu ver se foi 83 mesmo aqui no meu... Não, deixa eu ir na tabela, né? Mais fácil eu ir na tabela. 6º ano, leitura. Se ele leu em 80 e 83. 83, está aqui entre... eu fiz aí errado, viu, gente? 83, ele fica numa média. Está errado aí, tá vendo? Até bom que eu corrijo antes de mandar para vocês. Fica acima da média. Então, aqui, não, está errado, não é 83. Esse menino, o percentil é esse mesmo, gente. Aqui que deve estar errado. O percentil dele foi 20, 25. É um alerta para déficit. Ele demorou para ler. Ele acertou, ele foi bem, ele leu todas as palavras, mas ele demorou para ler, tá bom? Ele tentou 33 palavras e a eficiência dele foi baixo, né? E as palavras por minuto também. Ele demorou para ler as palavras por minuto. Então, ele leu bem, ele conseguiu ler muitas palavras direitinho, porém, o tempo foi alto. Demorou para ele ler, ele leu devagarinho, ok? Então, e agora, Val? Com essas informações todas, o que é que eu faço? Então, você, ao final, o que é que você vai colocar no seu relatório? Essa criança tem dificuldade de leitura, de escrita, em leitura, escrita ou aritmética? É importante você verificar isso. Ela tem dificuldade ou não? Essa criança tem dificuldade em quais domínios? Em 1, 2 ou em todos os domínios? Ela tem dificuldade só em leitura, só em escrita, só em aritmética? Ou ela tem dificuldade em mais de um domínio? Eu estou procurando um rascunho aqui. Porque eu faço tudo no papel primeiro, depois é que eu passo para os slides. Estou procurando meu último slide de papel. Achei. Então, olha só, as dificuldades, elas englobam tanto a acurácia quanto a fluência. A acurácia ela fez certo, mas e o tempo? Fluência tem a ver com tempo. Acurácia, se ela acertou ou se ela errou, tá? E fluência tem a ver com o tempo. Então, isso também é informação importante. Às vezes ela acerta, mas ela demora muito. Na conclusão, é importante colocar se tem ausência de dificuldade, se tem dificuldade ou transtorno de aprendizagem e descrever que pontos estão mais prejudicados. Lembrando que isso faz parte de uma avaliação global, né? Uma avaliação ampla.
Então, esse menino ele foi avaliado em funções executivas, atenção, memória, consciência fonológica, toda aquela parte de linguagem ele foi avaliado. O teste, o TDE, ele veio para compor essa avaliação. E com o TDE, o que foi que a gente conseguiu observar? Aí aqui eu coloquei aqui um modelinho como eu escrevo lá no meu relatório. Fulaninho de tal apresenta sinais sugestivos de transtornos específicos de aprendizagem com prejuízo em matemática. Vocês observaram que ele foi bem em leitura, ele foi bem em escrita, mas ele foi mal em matemática? Então, aqui, ó. Leitura. Cadê a matemática? Aqui, ó, foi abaixo do esperado. Alerta para déficit, tá? Em matemática, déficit grave na eficiência, olha só. Então, ele foi bem nos outros subtestes, ele foi mal em matemática. Em caráter provisório. Por que caráter provisório? Porque eu preciso confirmar isso após 6 meses de intervenção, conforme prevê o DSM-5, com habilidades de escrita e leitura preservadas, com tendência a uma maior lentificação na leitura de palavras. Então, apesar dele ler corretamente, a velocidade é abaixo do esperado para a idade dele. Então, com o TDE, eu consigo ter essa informação, eu consigo fazer tudo isso e ainda consigo, depois, com aquela avaliação qualitativa da escrita dele, da avaliação qualitativa da leitura e da aritmética, eu consigo fazer um plano de intervenção. Eu sei exatamente quais os pontos que ele precisa melhorar. Gente, dúvidas com a aplicação do TDE? No capítulo 11 do manual, vocês conseguem tirar essas dúvidas. Lá diz como é que a gente calcula esse score de eficiência, como é que a gente calcula o tempo total. Lá diz tudo bem direitinho, tá fácil. A leitura fácil, não é complicado, por isso que eu não trouxe para vocês. Olha só, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Como calcular o score de eficiência de escrita? Corresponde ao total de palavras escritas corretamente. Então, eu vou pegar as palavras escritas corretamente, multiplicar por 60 e dividir pelo tempo em segundos. Isso está aqui no manual, vocês não precisam decorar isso, tá? Está no manual, capítulo 11, página 121. A partir da página 121, ele vai fazendo isso com a leitura, com a escrita e com a aritmética. Então, ele vai dizendo como calcular cada score daqueles que eu apresentei para vocês. Aí, vocês vão levar para a tabela correspondente. A única tabela que... Mas, mesmo assim, diz aqui, olha, a tabela de eficiência, ela não é essa tabelinha que tem aqui, ó. A tabela de eficiência, ela fica lá atrás. Depois que acaba todas as tabelas, aí você vem para cá. Essa tabela de eficiência. É só lembrar disso. Mas, mesmo assim, lá na página 121 até diz isso. Diz até a página que você tem que procurar. Então, não tem segredo, não tem dificuldade.